Eu gosto muito de mexer com as pessoas quando eu estou numa sala de aula. Gosto muito de mexer. Um dia um aluno falou assim: professor, acho que eu vou dormir a aula toda hoje, porque eu estou com um bebê novo em casa, dormindo pouco e tal. Eu falei: na minha aula você não vai dormir, não. Aqui não. Aqui não. E realmente no final eu falei: poxa, professora, a senhora é fogo, hein? Eu consegui ficar ligado o tempo todo. Sejam todos muito bem-vindos ao Carreira e Negócios. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo, Dulcinea Novaes, com a segunda aparição aqui no podcast. E hoje eu queria trazer a Dulcinea por quê? Porque eu não consigo pensar em ninguém melhor para falar sobre habilidade de comunicação, sobre storytelling do que você. Que honra! Bom, e para quem está ouvindo, Dulcinea tem mais de 40 anos de experiência no jornalismo, trabalhou em várias emissoras, trabalhou no Globo Repórter. Aliás, apesar dela ser um pouco humilde, foi uma das precursoras do jornalismo de aventura. Teve ali junto com a Glória Maria, claro, mas desbravaram um mercado no Brasil super interessante, super importante. E eu, quando criança, ficava assistindo ali do Globo Repórter alguém subindo os degraus do Castelo da Transilvânia. Assim você vai falar a minha idade. Mas eu acho assim, estou muito honrada, Paulinho, de poder conversar com você mais uma vez, poder falar um pouquinho da minha profissão. Eu gosto sempre de passar um pouquinho da experiência, porque também já dei aula em graduação, em pós-graduação, ensinando pessoas que hoje são os meus colegas de profissão, os meus ex-alunos no curso de jornalismo. E é muito bom a gente falar um pouco dessa experiência, passar para frente. Que legal, que legal. Uma coisa que eu acho que até valeria a pena dizer, né? Você chegou a fazer um mestrado na área de comunicação também. Fiz mestrado em comunicação e linguagens na Universidade Tuiuti do Paraná, também tenho pós-graduação em marketing. São caminhos que a gente vai buscando e quando surgiu a oportunidade de dar aula, para mim foi um verdadeiro desafio mesmo, porque eu não tinha ideia do que era dar aula, eu sabia o que era ser aluno. E até quando eu fiz a banca, os professores que me analisaram, um deles falou assim: olha, dar palestra é fácil, dar aula, passar um conteúdo e ter domínio de turma é uma coisa completamente diferente. Então você tem que se propor a isso. E eu me propus e foi um aprendizado e tanto. Tem alunos que até hoje se contactam comigo e dizem que são muito felizes. Fala, prof, que saudade. É bacana isso. Bom, que bom. Mas dentro dessa linha de preparar uma aula, claro, todo o ensino se baseia em comunicação, se baseia em alguma maneira de transmissão de conhecimento. Mas eu queria, quem sabe, começar com a sua definição do que é comunicação. Comunicação, vem do comunicare, é a forma que as pessoas têm de interagir uma com as outras, você sempre tem que ter um interlocutor. É uma troca de experiências, de intercâmbio, é você realmente se propor ao outro e trocar essa informação, né? A troca de informação mesmo entre as pessoas, do diálogo, você estabelece o que a gente chama de dialogismo, para poder, né, as pessoas se entenderem. Comunicação é isso, a arte de comunicar exige que você saiba realmente falar com o outro, se dirigir a outra pessoa. Uma arte ou uma ciência, no final? Eu acho que a comunicação une as duas coisas, né? A arte de comunicar é digamos, uma vocação, é uma habilidade, mas a comunicação é uma ciência. Perfeito, perfeito. Bom, tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: a qualidade da sua vida vai ser proporcional à qualidade da sua habilidade de comunicação. Você concorda com essa frase? Plenamente, porque a pessoa que bem se comunica, ela com certeza consegue exercer melhor as suas funções. Hoje o mundo corporativo, por exemplo, exige que as pessoas se comuniquem muito bem, não é? Quem se comunica bem pode, é claro, atingir postos de liderança, não é? Até se comunicar com o colega para poder ter uma integração de equipe, isso é muito importante. Então a comunicação eficaz é primordial hoje na vida das pessoas. Não, perfeito. Eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco esse assunto, porque quando você coloca comunicação e liderança, eu acho isso legal porque quando você lidera, obviamente, você vai ter que liderar por exemplo, você vai ter que liderar por se comunicando, transmitindo mensagens, mas
dentro do meio corporativo, o que eu vejo é que pessoas com a melhor habilidade de comunicação são normalmente associadas a pessoas com melhor habilidade de liderança. O que pode não ser verdade, mas para as pessoas que querem se destacar como líderes, parece ser um pré-requisito muito fundamental, né? Hoje em dia, a gente pode tomar isso realmente como um pré-requisito. É uma habilidade que a pessoa tem e ela pode muito bem ser aproveitada. É um talento que deve ser aproveitado e pode ser aproveitado no meio corporativo, em qualquer profissão que você tenha. Se você se comunica bem, com certeza você tem mais facilidade de interagir com as pessoas, de se expressar com mais clareza, isso é importante. Portanto, comunicar bem resulta, ok, em que você é uma pessoa mais criativa, mais assertiva, mais eficiente, e com certeza vai ter melhores resultados. Perfeito. E tem alguma dica, alguns princípios que você daria ou recomendaria para as pessoas começarem a desenvolver a habilidade de se comunicar? O que é importante? Eu acho que a leitura é importante, porque a leitura ela amplia o seu repertório. Você tem um melhor vocabulário, digamos, né? Vai buscar, não digo aquela coisa da verborragia, de procurar palavras difíceis para se expressar, não. Hoje em dia a comunicação exige até que você haja com mais naturalidade, que você converse com as pessoas, realmente dialogue, mas é preciso que realmente a pessoa tenha essa, digamos, essa expertise de saber como se comunicar, né? De ter um vocabulário mais enriquecido, para poder lidar com as pessoas, ter uma cultura geral, não pode ser uma cultura limitada. Um dia um aluno da área de engenharia até perguntou: professora, como é que eu faço para melhorar a minha comunicação? Porque o pessoal da área de exatas às vezes se sente um pouco limitado, é uma coisa muito, digamos, direcionada, engessada. Eu falei: começa a ler, começa a ver novela, começa a assistir até o BBB, se for o caso. Procure assistir mais televisão, conversar mais com as pessoas, porque quando você chega numa roda, as pessoas estão por dentro do que está acontecendo no noticiário local, estadual, internacional, nacional. Então você precisa estar por dentro do que está acontecendo na rotina, no dia a dia do seu país, o que está acontecendo pelo mundo, até para ter argumentos, para ter informação e poder conversar com as pessoas que estão ao seu redor. Nossa, essa é uma dica super importante, porque pensando, por exemplo, nas funções de técnico comercial que eu assumi ao longo da carreira, por exemplo, conversar sobre o assunto que você é especialista é relativamente fácil. Sim, é do seu Métier. métier. Agora, fazer amizade, desenvolver isso através de um assunto que o pessoal fala small talk, né? Conversas que você falaria num Uber ou num táxi, Sim. é uma habilidade, eu até admiro isso. Você conheceu meu pai, né? Então, ele é o especialista. Ele é muito bom papo, despachado, assim, à vontade, descontraído, tem desenvoltura no falar. É isso que é exigido das pessoas, uma desenvoltura no falar. E estar por dentro dos assuntos que estão em voga nesse momento faz toda a diferença, porque você tem o que contribuir, né? Com certeza, porque se alguém pergunta algum assunto relacionado ao que está acontecendo, você tem que estar por dentro. Ninguém pode estar alheio ao que está acontecendo hoje. A guerra entre Rússia e Ucrânia, vamos supor, que vai na política nacional, tudo isso, digamos, as campanhas de combate à Covid-19, o que já aconteceu no país nos 2 últimos anos, o que isso transformou a vida das pessoas. Então, tem que estar por dentro desses assuntos, digamos, os assuntos corriqueiros do dia a dia, para poder realmente trocar ideia com as pessoas. É claro que na tua especialidade, no teu trabalho, você tem que desempenhar, tem que ter um domínio de conteúdo. Mas se vem um assunto aleatório, é importante que, de repente, você esteja pronto para aquilo também, para uma conversa, até que seja uma conversa, digamos, banal. Tem que estar pronto para tudo. Retomando a ideia, a definição de comunicar, né? A ideia de transmitir uma mensagem. Uma coisa que eu demorei para entender é que a responsabilidade de que a mensagem seja entendida é de quem emite a mensagem. Isso, queria só fazer puxar o gancho para o que você também falou de dar aula. Eu também me formei como professor, né? Então, essa coisa de Falando estar... com gente especializada. Não, nem tanto, assim, já que eu não dei muitas aulas na minha vida, mas eu me formei em licenciatura, né? Quando eu aprendi esse conceito, para mim mudou muito a minha cabeça. Às vezes a gente está se expondo
contar uma coisa e acha que foi compreendido e só 10% daquilo foi compreendido. Então eu fico curioso para saber como é que são as suas técnicas, o que você faz para garantir que a sua mensagem está sendo entendida. Olha, garantias, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem 100% de garantia, porque depende muito de quem está recebendo, dele estar realmente ligado, concentrado naquilo que você está dizendo. Porque a gente sabe que tem uma sala de aula, as pessoas estão ali, às vezes vêm de uma rotina cansativa ao longo do dia, e lá uma hora foge o pensamento. A pessoa deixou um problema lá fora para resolver, esqueceu de pagar uma conta, esqueceu de avisar um colega de determinado assunto, foge, daí a pouco ela volta para o que você está dizendo, ela absorve uma parte. Existe, é claro, um percentual de absorção do conteúdo que você está passando. Com certeza tem. Mas como é que você faz? Você tem que tentar manter a pessoa desperta. Busca interagir, provoca com indagações a plateia, pede para se expor. Eu acho que eu gosto muito de mexer com as pessoas quando eu estou numa sala de aula, por exemplo. Gosto muito de mexer. Um dia um aluno falou assim: professor, acho que eu vou dormir a aula toda hoje, porque eu estou com um bebê novo em casa, dormindo pouco e tal. Eu falei: na minha aula você não vai dormir, não. Aqui não. Aqui não. E realmente no final eu falei assim: poxa, professora, a senhora é fogo, hein? Eu consegui ficar ligado o tempo todo. Essa para mim foi a melhor resposta. É claro, um bocejo, outro surge, mas você tem que respeitar essa individualidade do teu receptor, né? E ter a certeza de que você tem domínio daquele conteúdo, porque você vai ser questionado sobre aquilo. E é isso, domínio de plateia, domínio de conteúdo, instigar, né, propor questões, propor debate, é isso. Eu gosto muito da ideia do domínio de plateia, no sentido de a gente vai passar uma mensagem, vai ver como as pessoas estão absorvendo aquilo, e quem está apresentando consegue fazer essa leitura, né? Consegue, porque depois, quando tem um intervalo, as pessoas vêm falar com você. Isso é que é interessante. Vem perguntar, aquele que não tem coragem de se expor, enquanto você está falando, ou que você provoca e dá oportunidade à pessoa de se expressar, às vezes no particular ali, numa brecha que ela tem, ou após uma palestra, as pessoas vêm conversar, os mais tímidos vêm conversar, vêm perguntar, vêm querer saber mais a fundo algumas questões, isso é que é legal. Então, o assunto interessou, porque senão terminava todo mundo ir embora e acabou. Não, sempre tem alguém uma meia dúzia que vem conversar, vem saber, se interessa, questiona. E se engana quem acha que isso é só para o meio acadêmico, né? Porque eu faço uso as mesmas técnicas, as mesmas coisas que você está descrevendo, quando eu vou dar um treinamento, por exemplo, para um cliente, ou vou fazer uma apresentação de um projeto, eu estou ali ligado para ver as reações das pessoas, o que elas estão dizendo, como é que elas estão se comportando, faço perguntas para ver se aquilo está fazendo sentido. Então, a comunicação permeia tanto o mundo corporativo quanto o meio acadêmico, obviamente. E dentro do seu meio específico, atividade fim, o jornalismo, tinha uma coisa que eu queria saber. Porque está muito comum a frase storytelling, você precisa saber o que é storytelling. E lá do interior de Minas Gerais, storytelling é o seu contador de causos, né? Sim, é uma pessoa que sabe relatar um fato, né? Nós, jornalistas, somos declaradamente contadores de histórias. A storytelling já está na nossa vida desde a raiz. E é isso mesmo, é o narrar os fatos, é contar uma história. A gente sempre fala assim, haja como se você estivesse falando com o seu melhor amigo, com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho. É estabelecer realmente esse diálogo. E o olho no olho, que eu sempre falo para os meus alunos, você vai conversar com uma pessoa, olho no olho, estabelece essa conexão, essa cumplicidade com a pessoa com quem você está conversando ou com a sua plateia. Eu não posso estar falando para uma sala de aula, para um grupo de pessoas, dirigindo unicamente para uma pessoa só, porque essa pessoa vai se sentir incomodada. Eu tenho que me dirigir para essa plateia, olhar para ela de uma maneira geral. E já tive exemplos de gente falando assim, mas é fácil você perder o medo de falar com as pessoas. Posso falar com uma plateia até de 200 pessoas, eu fixo um ponto no infinito e falo.
Já teve isso, né? Já teve esse tipo de exemplo em sala de aula também, aluno, gente adulta, né? Bem posicionada na vida. Fala, não, faço, professor. Fixo um ponto e falo. Não tem problema não. Eu vou falando, vou conversando. Mas se você fixa um ponto, você vai conversar com aquele ponto fixo, você não está se comunicando com o todo. Você está falando para além, entendeu? Palavras ao vento. Não, e uma das coisas que eu tive dificuldade com a mudança pós-pandemia de material online é que estar olhando direto para a câmera não é a mesma coisa de estar olhando para as pessoas. A gente sentiu muita falta disso na pandemia, de realmente ter esse contato olho no olho. É uma coisa que está voltando agora. Eu fiz muitas entrevistas online no período que eu estive em home office e você conversando assim com a pessoa não é a mesma coisa. Claro, tem um processo mecânico, eletrônico no meio disso, mas você está conectado de alguma forma, porque a tecnologia te permite isso. É muito diferente do presencial. Com certeza. E de novo, é uma habilidade humana se comunicar, né? Então se espera que tenha outro humano ali. Alguns falam que é um dom, mas uma vez eu ouvi o Heródoto Barbeiro falar assim: se comunicar bem não é um dom, é uma questão de treino. E é isso, você pode até ter um talento para isso, mas exige de você um treino diário, importante. Para mim sempre funcionou pensar como eu explicaria isso de uma maneira que alguém com 10 anos de idade entenderia. E aí eu parto desse pressuposto e vou construindo a minha narrativa, né? Então, a introdução tem que ser simples, direta ao ponto, para capturar a atenção. Depois eu vou construindo a minha narrativa literalmente, tijolo por tijolo, até a parte mais complicada. Claro, vai depender da audiência, qual que é o nível, mas eu sempre usei essa mesma estratégia. Começar com alguma coisa que impacta, depois construir a narrativa começando dos elementos mais fundamentais. Depende muito, por exemplo, do público com o qual você está se comunicando. Como você disse, para uma criança de 10 anos, a linguagem tem que ser simples, clara, né? Não é simples no sentido de simplório, clara, com, digamos, exemplos concretos, né? O idoso, talvez você tenha que falar um pouco mais alto, porque dependendo da idade, a acuidade auditiva vai diminuindo. Para o jovem, uma linguagem, digamos, mais descontraída, porque o jovem nos remete à irreverência e tem a juventude altamente questionadora. O público adulto é aquele público que a gente considera que é um pouco mais exigente. Então, você tem que estar preparado para isso também. São os vários tipos de público, e a público. sua mensagem tem que se adaptar. É. Dulcinea, o que tem que ter numa história? Vamos pensar nisso, só para a gente encerrar essa entrevista. Quais são os elementos fundamentais de uma história? Começo, meio e fim. Então tem que estar bem organizado. Tem que estar bem organizado. Você organiza o pensamento, organiza as ideias e vou contar essa história. O que é interessante para as pessoas, no caso, para o grupo que você vai falar, ou mesmo no caso para os telespectadores, o que pode ser assim, aquela pegada de chamar a atenção? O que isso ajuda a manter a pessoa ligada no que você está dizendo? É a forma como você vai contar. Então você elege um elemento que pode ser o fio condutor daquela história. O começo, o meio, o começo é a introdução, você vai contando como é que aconteceu, como é que não aconteceu. O recheio, o miolo da história, você encorpa aquela informação, aquela história que você está contando, e o final tem que ter um final que seja convincente, que aquilo fixe na mente do telespectador, do ouvinte, de quem está ali na plateia, entendeu? Então é isso, começo, meio e fim. Eu não posso começar uma história e não terminar, não dar um fecho para ela. Usando esse fio que seria o que é mais interessante para a audiência. Que é mais importante para a audiência, né? Hoje, por exemplo, eu contei a história de um senhor que conseguiu recuperar a sanfona dele depois de 6 anos, uma sanfona que tinha sido levada num assalto na casa dele. E eu cheguei lá e você fala assim, como é que eu vou contar essa história? Eu falei, essa sanfona está funcionando bem? Como é que ela está? Ele falou, está desafinada. Inclusive, ela chegou até aqui, chegou a mim, porque a pessoa que estava atualmente com ela queria
consertar. Era um professor de música, comprou a sanfona, acho que logo depois até de que foi levado da casa dele, alguém vendeu para outro, e que vendeu para ele, chegou nele, ele resolveu, então, levar para consertar, e ele falou assim: "Olha, e ela está um pouco desafinada, então vou ter que arrumar, vou ter que consertar uma série de coisas". E eu fiquei pensando, então é por aí que eu vou começar essa história, que a sanfona está desafinada. E eu falei: "Ela voltou desafinada, mas voltou para os braços do verdadeiro dono, e ele está lá já tocando a sanfona". E aí eu fui contar a história, que ele estava sonhando com isso há muito tempo, tal, ele mal acreditava que a sanfona estava de volta nos braços dele, que foram 6 anos esperando, né, e que finalmente a sanfona estava ali. E aí a gente deixou que a narrativa fosse dele também. É o espaço de diálogo que a gente dá, a narrativa o personagem dando a narrativa. Isso é que é interessante, que é o fascínio da nossa profissão, quando você dá voz às pessoas, né? Não é um monólogo nem nada. E ele foi contando que a pessoa chegou com a sanfona para consertar, e ele falou: "Então traz lá a sanfona que eu quero ver como é que é, vou fazer um orçamento". Quando abriu a mala, era a sanfona dele. Ele disse que aquilo foi um impacto, assim, ele começou a chorar, e a pessoa falou: "O que que aconteceu?". Falou assim: "Essa sanfona é minha, e foi levada de assalto em 2015". E aí ele falou assim: "E eu tenho a nota fiscal dela, eu tenho o boletim de ocorrência que eu registrei na delegacia". Tanto que levaram da casa dele, isso a gente não entrou, mas levaram da casa dele 2 sanfonas dele. A outra ele conseguiu recuperar, porque ele divulgou, acho que nas redes sociais, e alguém achou, a polícia encontrou. E essa não, que essa era mais, que ele comprou com mais sacrifício, ele ficou 1 ano juntando dinheiro. Na época ele era gerente de posto, disse que ficou 1 ano juntando dinheiro para comprar essa sanfona, que hoje, na época ele pagou 12.500, hoje está valendo R$ 30.000. É uma sanfona italiana, dizem que só tem 2 exemplares desse aqui no Brasil. E a gente contou a história dele, uma história muito bonita. Uma pessoa que fazia música desde criança, mas o sonho dele desde criança era ter a sanfona, o acordeon. Em cada região aqui a gente chama de um jeito, né? Gaita no Rio Grande do Sul, sanfona mais para o norte e nordeste do país, acordeon aqui nessa região, sudeste, sul, parte do sul, sudeste. Mas estava lá com a sua sanfona agora, feliz da vida, chorando de emoção também, porque ele não acredita que recebeu essa sanfona de volta. Foi essa narrativa, e termina com ele dizendo assim, que está muito feliz. Você vê, começo, meio e fim. Não, mas a questão toda aqui, né, é essa sensibilidade que você teve de enxergar como emocionar a audiência. Porque eu estou emocionado aqui com a história. Eu me emocionei com a história dele, muito demais. Ela podia ser contada só com começo, meio e fim, né? Assalto, foi levado a sanfona, 6 anos depois chegou de volta. Não, mas você conseguiu incorporar um elemento mais humano, tocar as pessoas do outro lado com os mesmos sentimentos que é o proprietário que teve esse levado. Isso é uma... Eu me recuso a usar a palavra dom, porque eu acho que é treinável, mas é algo muito próximo. Tem a ver com... Aí também tem a questão realmente, acho que da sensibilidade de cada um, treino, claro, né? Porque você falar todo dia, você tem que ir buscando formas de se comunicar. Mas, assim, eu acho que é de ter um olhar diferente para o que você tem à sua frente, a questão da sensibilidade, de se colocar no lugar do outro. A gente fala muito de empatia. Então, comunicação é ciência, é empatia, é sensibilidade. Eu acho que é um conjunto mesmo de ingredientes, né, do que o ser humano pode imprimir no que ele está fazendo. Perfeito, acho que agora sim eu achei uma definição de comunicação que eu vou levar para a vida. Então, comunicação, sim, é a habilidade de passar uma mensagem, ser entendido, mas também está carregado de empatia, de como essa pessoa vai compreender isso, como ela enxerga o mundo e como você está, talvez, trazendo ela para enxergar da mesma visão que você. Então, assim,
Acho que agora eu achei uma definição que eu gostei. Empatia, né? Isso Empatia. cabe muito. Porque na condição de repórter de televisão, eu me coloco do lado de lá e falo, o que o meu telespectador, o nosso telespectador gostaria de ouvir? O que eu posso perguntar que vai dar uma resposta convincente para ele? O que ele, como cidadão comum, quer saber? É isso que a gente tem que ver quando você está construindo uma história, quando você está construindo uma informação, né, apurando essa informação. Isso vai valer para quem estiver apresentando um projeto, quem estiver numa entrevista de emprego. Se ele fizer essas perguntas que você acabou de falar, o que ele quer ouvir? O que ele realmente quer saber do meu currículo, por exemplo, numa entrevista? Ele quer saber os resultados que você entregou, não necessariamente qual empresa você estava. Ele quer esse contato, essa empatia. Às vezes uma história de vida interessa mais a pessoa do RH que está fazendo a entrevista do que propriamente aquele currículo de quantos cursos você fez ao longo da vida. Isso conta também. Mas a tua história de vida, o teu posicionamento, isso tem com certeza um peso nessa balança. Quando um consultor de RH vai fazer uma entrevista, vai contratar alguém, imagino. Pessoas contratam pessoas, né? Então, o lado humano se conecta muito antes do lado técnico, né? Óbvio, você precisa ter o lado técnico também, mas essa habilidade de comunicar e passar o que você tem para oferecer. E até tem muita gente que brinca, né? Se você vai fazer uma entrevista, será que a pessoa passa no teste do happy hour? Será que é uma pessoa que você gostaria de ir com ela para um happy hour? Isso você não consegue mostrar se você se focar exclusivamente no dado, se você não criar a história. Perfeito, Disney. Algum outro conselho para quem quer melhorar a comunicação, para a gente encerrar a entrevista? Converse bastante com as pessoas, coloque no lugar do outro, leia bastante, assista bastante televisão, ouça rádio, ouça podcasts, veja internet, tudo isso. Cuidado com as fake news. Esse é o conselho básico aí. Perfeito. Luciné, uma vez mais, muitíssimo obrigado pela segunda participação aqui no projeto. Eu é que agradeço estar aqui conversando com você, poder passar um pouquinho da minha experiência. Eu espero que inspirar os futuros jornalistas, futuros comunicadores, sejam de que área for. Quem sabe a Luciné volta mais uma vez aqui no projeto. Estamos aqui para isso. Esse foi mais um episódio do Carreira e Negócios com Luciné Novaes. Um forte abraço e até o próximo vídeo.